E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Se cuidando, né? A Cecena não vai parar de falar isso? Não, vou falar isso toda a aula, porque eu quero que você se cuide, eu quero que todo mundo da sua família esteja bem, você, mas todo mundo, para que a gente consiga superar logo essa fase e estarmos todo mundo junto de novo na classe. A aula gravada é legal? Eu acho, muito legal. A aula gravada eu estou começando a achar que está melhor que as minhas aulas aí na classe mesmo. A aula gravada funciona muito bem, por alguns motivos simples. Primeiro, eu assisto quando eu quero. Você está fazendo isso, eu sei. Eu assisto e posso ficar indo e voltando. Eu sei que você está fazendo isso também. Eu assisto e não preciso falar com a C. Pode ser uma vantagem. Mas eu sei que tem muita gente aí, e eu mesmo gosto. Eu gosto de conversar. Eu gosto de falar até assuntos que não tem nada a ver com a matéria. Mas logo nós vamos estar de volta. Tá ruim, mas já parece que está melhorando um pouco. Vamos ver. Logo, logo estamos de volta aí. Enquanto isso, você que acompanhou até a última aula, você viu que acabou o assunto invertebrados. Terminamos com os equinodermos, nossa última aula. A partir de agora nós vamos começar a estudar os cordados. Por que não fala vertebrado? É aí que começa o nosso estudo. Você vai pegar o nosso livro, por favor? Por favor, peguem o livro mesmo. Eu já falei isso nas outras aulas, vou falar de novo. Se você estiver fazendo junto com o livro, ficar só me vendo na aula é legal, você pode ficar me ouvindo, tá deitado na cama me ouvindo, mas fica com o livro junto. O livro tem imagens. Mais do que ouvir eu falar, as imagens mostram. Aí você fica perguntando, por que você não fica mostrando as imagens? Por que você não posta imagem? Por que você não faz uma edição? Não quero. Eu quero que a aula seja parecida com a aula da classe. E a aula da classe, eu não fico editando, não fica aparecendo imagens do nada. São as imagens do livro. E é assim que funciona. Vai por mim, eu dou aula há muito tempo, eu sei o que eu estou falando. O nosso cérebro não gosta de muitas mudanças. O nosso cérebro tem que seguir um certo padrão. E se o nosso padrão de aula é aula, livro, aula, a ser falando e a gente acompanhando pelo livro, é isso que o nosso cérebro está acostumado em biologia. Então é assim que ele vai funcionar melhor. Vai por mim, eu dou aula antes do Big Bang. Tá vendo aqui? Pega o livro então, hein? Página 580 e vai me ouvindo junto. Nós vamos começar a estudar agora o que a gente chama primeiro de cordado. Cordado não é direto um vertebrado. Por quê? Porque no grupo dos cordados existe os não vertebrados e aí sim os vertebrados. Por que você vai olhar no livro? Aqui vai estar falando exatamente isso. Aí vai ter uma imagem aqui do anfioxo, que já é um cordado, mas não é um vertebrado. Ele passa a ter uma estrutura que ele tem em nós também, só que o nosso já se transformou e o dele continuou nela. Eu já vou falar. Aí tem outras imagens aqui mostrando sobre isso. Inclusive desse lado aqui, ó, isso aqui é um cordado, nosso parente. Meio distante, não muito distante não, porque já é um cordado. Você fala, não pareço nada com isso. É nosso parente, tá? Vamos lá? Então, ó, os não vertebrados, eles são cordados já, eles só não são vertebrados. Pelo nome você já vai entender. Os exemplos são o anfioxo, aquele que eu falei para você olhar no livro que parece um peixinho, mas não é um peixinho. E a assídia, aquele outro que eu falei. Eu não vou falar a cor, porque eu vou falar a cor e vou errar, tá? Então você olha aí, ó, e vê. Tá? Isso aqui é a assídia. Se você vai em praias muito limpas, você pode até encontrar uma dessas. E os vertebrados, aí são os que a gente conhece mais. Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Quer ver um jeito fácil de você não confundir? O nome ajuda muito. O vertebrado é aquele que passa a ter a coluna vertebral. E o não vertebrado não tem a coluna vertebral. Mas ambos, em alguma fase da vida, tiveram a notocorda, que vai dar origem nos vertebrados à coluna vertebral e o tubo nervoso. Então, ó, não vertebrado, só para ficar fácil, sem a coluna, com a coluna e o tubo nervoso. Vamos ver aqui, ó, em pelo menos uma fase da vida, todo mundo agora apresenta, hein? Todo mundo. Fendas na faringe. Até nós. Lá, enquanto você é um embrião, em alguns dias
de embrião, você tem fendas na faringe, que depois, no nosso caso, vão se transformar na traqueia e no início do sistema respiratório. Em alguns outros, vão ficar fendas na faringe. Se você olhar o anfióxo, ele já é um adulto e ele ainda vai ter as fendas na faringe. Tá? Então você olha aí no seu livrinho. Agora, os outros vão transformando. Mas em pelo menos uma época da vida, todos os cordados têm isso. Fenda na faringe. Pode deixar de ter, mas teve no início. A notocorda, que é esse tubo que corre aqui por trás, em todos os cordados, não vertebrado ou vertebrado, só que nos vertebrados ocorre essa, ela acaba ficando envolta pela coluna vertebral. Não tem mais notocorda, ela se transformou. Tubo nervoso dorsal, isso todos nós temos. Todos vertebrado. A assídia, devido à posição dela, você pode até falar, mas não é dorsal. Então pode, mas numa determinada época todos têm o tubo nervoso dorsal. E uma cauda pós-anal, que em alguns animais persistem, essa cauda depois do ânus, e em alguns animais ela diminuiu muito, e chega a nem ser mais perceptível. Se você pensar no nosso esqueleto, a gente já discutiu isso um monte de vezes. Nós temos um ossinho, que é o cóccix, que é como se fosse há muito tempo, lá antes, né? O que seria a cauda, que com a evolução foi perdendo essa cauda, ela foi diminuindo. Mas se é um cordado, em alguma época da vida dele ele teve a fenda nas faringes. Em alguma época ele teve fendas na faringe, notocorda, tubo nervoso dorsal e uma cauda pós-anal. Quando você era embriãozinho, você lembra? Não, né? Ainda bem. Quando você era embriãozinho, você tinha uma cauda. Quando você era embriãozinho, você tinha fendas na faringe, a notocorda já transformou rápido, e uma caudinha. Sumiu, ainda bem. Uma coisa muito importante, e aí você vai ver, que é nessa nossa aula de hoje, você já está cansado na semana, né? Semana toda, já um monte de aula. Essa aqui começou uma introdução aos cordados, eu também não vou ficar te pegando muito no pé, não. Mais tranquilidade, tá? Para você ver com calma. Uma diferença grande, em que vai aparecer só nos vertebrados, que os não vertebrados não têm mais. Quer que eu leia a frase? Os vertebrados apresentam inovações evolutivas em relação aos não vertebrados. Isso quer dizer o quê? Os vertebrados têm, qualquer um desses vertebrados, tá? Ó, peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Qualquer um deles vai apresentar uma epiderme pluriestratificada. Quase não coube aqui o nome da... Pensa comigo. Várias. Extrato. Camada. Opa, agora entendi. Uma epiderme pluriestratificada, uma epiderme, uma pele com várias camadas. Pluriestratificada. Lembra os outros animais que a gente estava vendo lá naquele quadrão dos invertebrados? Muitos deles falavam só assim, epiderme simples, com uma só camada de célula. Lembra? Lembra sim. Vários. Vai olhar lá. Epiderme simples, uma camada de célula. Epiderme única. Aqui eu tenho uma epiderme pluriestratificada, com várias camadas. Isso é muito bom para proteção, para garantia desse animal estar em outros ambientes. Eu tenho um sistema cardiovascular fechado. Todos os vertebrados, peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero, têm um sistema cardiovascular fechado. O sangue sempre vai circular dentro de vasos sanguíneos. Vamos pensar no nosso? Fácil, mas qualquer um deles é igual. Coração, o sangue sai pelas artérias, correm pelas artérias, vão afinando arteríolas, capilares, vênula, volta como veia, coração, bombeia e começa tudo de novo. Todos eles têm sistema cardiovascular, o sangue sempre correndo dentro de vasos, sempre. Mesmo o coração sendo grande, imagina ele como um vaso que está contraindo. O sangue não espalha. Lembra, voltando na história lá dos alguns invertebrados, tinha o sistema lacunar. O sangue vaza
vazava não, né? Espalhava entre as células e depois voltava para um canal, um tubo, um vaso, até ser bombeado outra vez. Agora aqui não. Todos os vertebrados, o sangue está sempre dentro de um vaso. Uma artéria, uma arteríola, um capilar, uma vênula, uma veia, o coração. Sempre ele está dentro de um vaso. E o esqueleto interno? Aí você vai falar, mas o equinodermo tem esqueleto. Tem. E pode criar uma dúvida. Só que, cuidado, o equinodermo não tem essa parte. O equinodermo nunca teve fendas na faringe. O equinodermo nunca teve notocorda. Não tem o tubo nervoso dorsal e nem cauda pós-anal. Nenhum equinodermo tem isso. Então, querer comparar o equinodermo só por causa do esqueleto interno não vai dar em nada, tá? Na escala evolutiva, o equinodermo até ficou como um dos últimos invertebrados. Você vai falar, é por causa disso? Não. Ou sim. Tá? Não vai fazer grande diferença ter o esqueleto interno. Tranquilo? Fácil. Você vai pegar o livro e vai acompanhar. Por que eu peço para você acompanhar? Vou voltar a falar a mesma coisa. O livro traz ilustrações. E pelas ilustrações ajuda muito a você pensar em tudo isso que eu acabei de falar. Não quer ler o livro? Cada um vai fazer o que achar melhor. Mas pelo menos acompanha as ilustrações. Inclusive aqui tem uma bem interessante, ó, uma escala evolutiva que vai mostrar desde os poríferos até os cordados, mostrando características que eles foram ganhando para ir aumentando na sua evolução. Isso aqui, eles nos vestibulares adoram colocar questões assim. Nós já fizemos algumas e sempre aparecem. Eles fazem essas, chama cladograma, esses esquemas aqui e colocam para você classificar, para você colocar o que aconteceu, que característica que ele ganhou. Então peguem o livro e dá uma olhada. Olhem as imagens, olha a sídia, olha uma sídia vista por dentro, olha o anfióxo aqui. Tá? O anfióxo é sempre do mar, a sídia também. Aqui vai ter os aspectos gerais e vai ter uma liçãozinha que é aquela história. Eu vou pedir para você fazer. Você vai fazer? Eu sei que quem está afim vai. Quem não está, eu tenho que confiar. Tenta fazer, tá? Se você não conseguir fazer todos, pelo menos alguma. Um cladograma aqui, ó. Falei, sempre aparece. Tenta fazer. Ah, tô com dúvida. Na dúvida você já sabe. Você vai mandar o WhatsApp para mim, que está funcionando muito bem. Tem um monte de aluno falando comigo assim. Alunos que são do grupo, melhor. Um avisa o outro. Ah, não sou do grupo. Você que sabe. Mas conversem entre vocês, colegas. Não quer falar diretamente comigo? Conversem entre vocês. Tem dúvida? Manda pergunta para mim. Assim que eu vejo sua pergunta, eu respondo. Pode ver, pode perguntar para os colegas aí. Se eu posso demorar um pouquinho, que é o tempo que eu estou gravando as aulas. Porque quando eu gravo, eu não estou respondendo. Mas fora isso, eu estou respondendo, aí eu vejo e respondo. Quer esperar nossas aulas ao vivo? Espera. Quando a gente se encontrar ao vivo, a gente também conversa. Mas vai aproveitando. Eu sei que está dando certo e vai dar certo assim até a gente voltar para as nossas aulas na classe. Tudo bem? Facinho? Espero que sim. Você que está em casa, vou pedir um negócio, não é lição. A lição você faz. Tá aí com calma, dá uma pesquisada, entra na internet, procura imagens de cordados, vertebrados em geral. É interessante, você vai ver que tem coisas aí que você vai falar, nossa, nem pensei nisso. Faz isso, é legal, tá? E aí você tem uma coisinha aí também para ficar pensando. Fácil, eu não quero nem saber disso. Cada um faz o que achar melhor. Tá bom? Fica na paz, continua se alimentando. Qualquer dúvida já sabe, é só me chamar. Tchau, tchau, até mais.